Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Seda Abelha, o Pó de Mel, o podcast que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com a apicultura. Eu sou o professor Armindo. Eu sou o Djalmar Schmidt. E eu sou a Giane Schmidt. Pessoal, esse casal que está aqui, nós estamos falando aqui com um casal que é um dos nomes mais fortes da apicultura brasileira e da apicultura gaúcha, que são o casal que foram os fundadores da Agronatur, uma empresa de apicultura, né, Djalmar? Isso. Que vem fazendo um trabalho maravilhoso dentro da apicultura, nesses últimos 40 anos de apicultura. E a gente está tendo a rica e feliz oportunidade de estar tendo a visita deles aqui na Companhia da Abelha, para poder estar, claro, conhecendo aqui a Companhia da Abelha, né, Djalmar? E a gente ter aí essa oportunidade também de estar em contato com vocês. Para a gente é uma alegria e um prazer ter aqui vocês conosco aqui. Sejam muito bem-vindos. Se você quiser apresentar, Djalmar, primeiro você, depois a dona Giane, fica à vontade. Da mesma forma, é uma satisfação participar desse programa e conhecer a Companhia da Abelha. E como eu já coloquei, meu nome é Djalmar Schmidt, eu sou um fundador da empresa Agronatur. Nós somos de Ijuí, Rio Grande do Sul. Ijuí, Rio Grande do Sul. E a dona Giane? Sim. E eu sou a parceira dele. Dona Giane, a senhora é de lá também, de Ijuí, dona Giane? Sim, naturais de Ijuí. Natural de lá, nascida lá? Nascido e criado. E tá junto dele há 40 anos também na apicultura? Sim, 40 anos na apicultura. Que coisa bacana, gente. Conta pra mim aqui, e o pessoal todo que tá aí nos acompanhando aí no Spotify, no canal da Seda Abelha, tá rodando aqui esse pó de mel, que vai para todo o Brasil, Djalmar. Você vai ver que aí, ó, a turma vai conhecer a história de vocês, a história da Agronatur. A gente deixar isso registrado até mesmo no canal Seda Abelha aí, para toda a nossa audiência aí. Conta pra gente como que vocês se conheceram e como que nasceu esse negócio de abelha na vida de vocês. Quer falar? Conheci ela numa feira do mel municipal na cidade de Ijuí, né? Isso há praticamente 40 anos, onde o meu pai participava da Associação de Apicultores e o pai dela também, e a gente foi ajudar no comércio do mel nessa feira. E aí a gente se conheceu, rolou a química e a gente acabou ficando junto até hoje, né? Verdade. E nossos filhos, hoje a gente tem 3 filhos, um deles toca a nossa empresa, né, que a gente fundou, e esperamos que ela dure muitos anos dentro da apicultura brasileira. Dona Giane, ele falou de uma química que rolou. Essa química foi lá nessa feira do mel. Você não conhecia o Djalmar, nunca tinha visto ele? Não, a gente nunca se cruzou. Mas o pai da senhora já era apicultor? Sim. Ele já criava abelha? Os nossos pais participavam da Associação de Apicultores e nas reuniões, nos churrascos para fazer a sede da associação. Sim. Quando eu ia para ajudar, ele não ia, porque ele estudava em Passo Fundo. Olha bem. Quando eu não ia, ele ia. A gente nunca se cruzou até aquela feira do mel. Mas os pais de você já se conheciam da associação, então? Já. A associação era a Associação de Ijuí. Isso. De Ijuí, lá, lá no Rio Grande do Sul. Isso. E aí e essa associação existe ainda? Existe até hoje. É mesmo? Então é uma associação de muitos anos, velho. Muito. Uma associação, uma das mais velhas e de mais tempo de criação no estado. Que maravilha. E essa química, como é que foi essa história dessa química? Quando você viu o Djalmar lá na feira, como é que foi essa história? Como é que rolou essa química? Olha, a química rolou mesmo, que não é mentira, isso não é papo de apicultor. Eu levei uma picada de abelha na mão e ele foi pegar na minha mão para tirar o ferrão de abelha. Daí deu mel. Deu mel? Deu mel. Foi assim mesmo, Djalmar? Foi. E aí, dali, como é que foi? Mas já foi logo um namoro e já veio o casamento? Como é que foi o negócio? Assim. A gente se conheceu nessa feira e casou no ano seguinte. E nesse tempo, nós montamos a nossa empresa, né, a Agronatur, e ela então participou, assim como toda a minha família, meu pai, minha mãe, trabalharam nessa empresa. E hoje ela é gerenciada por um dos filhos nossos, né? O Aldrin. O Aldrin. E tem mais um outro filho, o Andrei, que também já trabalha na empresa. E o terceiro, bem ou mal, ele a princípio não vai participar da empresa porque ele está cursando medicina, né? Então,
provavelmente vai seguir outro caminho. Ué, ele vai formar como médico para poder prescrever mel e própolis para paciente. É. Se fizer isso, vai estar no caminho também, ou não é verdade? Vai tá. Com certeza. E conta pra gente, Djalmar, depois que vocês, né? A Agronatura, então, ela veio depois que vocês casaram? Ou vocês já estavam já no encalço de fundar a Agronatura? Foi mais ou menos na mesma época, né? E no estado do Rio Grande do Sul, se tinha uma dificuldade de obter cera de abelha alveolada. E foi nesse período que a empresa Apilane, do Rio de Janeiro, desenvolveu o cilindro alveolador. É verdade, com o Villani, Isso. saudoso Villani. Saudoso Villani. Conhecemos ele. Dos grandes nomes aí da história da apicultura, né, rapaz? E aí a gente entrou em contato com ele e viu essa oportunidade de negócio, né? E aí então a gente montou essa indústria de beneficiamento de cera de abelha. E foi a terceira empresa no Rio Grande do Sul, né? E isso foi que alavancou um pouco a apicultura gaúcha, porque a gente disponibilizou um insumo básico e que até então era difícil de se obter. Havia também a criação, vocês também tinham criação de abelhas? Já tinham os apiários também de produção de mel? O meu pai tinha apicultura, né? Mas não em grande escala. Entendi. Não que nem hoje, né? Entendi. Era mais um hobby para os nossos Isso. pais, né? Entendi. Não era atividade principal. Não. Não. Meu Era pai, uma das atividades da fazenda. Na realidade, o meu pai foi bancário a vida inteira. Trabalhando no Banco bancário. do Brasil. E daí, quando eu me formei em agronomia, então que a gente iniciou essa atividade dentro da apicultura, né? E tivemos a grata satisfação de ter um certo sucesso com esse trabalho da cera de abelha, e a empresa cresceu, e nós então, com o tempo, diversificamos o trabalho dentro da Agronatura e montamos uma metalúrgica, paralela à indústria de cera. E que faz hoje a fabricação de toda a linha de equipamentos para beneficiamento de mel em entrepostos, casas de mel, é na verdade? Exato. Então, uma linha que inclusive faz muito sucesso pelo Brasil afora, né? Você já deve ter realizado venda desses equipamentos para todos os estados brasileiros, né? Isso. Sim. Hoje o meu filho ele tem comércio com todo o Brasil, como tu colocaste, né? E a empresa desenvolveu muito, assim como a apicultura vem crescendo profissionalmente, né? E nós então aproveitamos essa oportunidade, e a empresa hoje ela tem em torno de 20 funcionários e tem um certo conceito justamente pelo tipo de produto que é produzido, né, dentro da Agronatura. Isso é uma maravilha, pessoal, e a gente realmente é testemunha disso, porque todos vocês sabem, a Companhia da Abelha, a gente tem aqui toda a parte também, dona Lígia, de venda também de materiais, de equipamentos, mas a gente é revenda, a gente não é fábrica de materiais, né? E a gente já fez muitos negócios aí com a Agronatur, já estabelecendo aí distribuição de equipamentos aí da Agronatur para todo o Brasil. E realmente é uma linha excepcional, uma qualidade de material diferenciada, não é? É verdade. A senhora estava comentando comigo que vocês tiveram uma época ali que teve às vezes ali, chegava às vezes ali a apresentação do mel para atividades com crianças. Como é que foi mesmo? Sim, as escolas, quando querem ensinar para as crianças da pré-escola sobre a importância das abelhas, eles procuram a Agronatur. Daí, nesse caso, entro eu, que gosto de trabalhar com criança, para dar uma mini palestra de uma forma que eles possam entender e cantar com eles uma música sobre as abelhas e falar da importância das abelhas para as crianças. Aí isso você já começa uma conscientização do cuidado com as abelhas e do consumo do mel. Eles amam. Isso que eu ia comentar, do consumo do mel. E quando você trabalha a criança, né? Que você trabalha ali a criança que está lendo aquele desenvolvimento, apresentando o alimento saudável para ela, o mel como o alimento mais saudável do mundo, né, Djalmar? Ninguém pode negar isso. Sim. E a gente sabe que a criança, quando ela consome o mel, a saúde vem mesmo, né? Para valer, né? Sim. Eles, inclusive, porque a gente dá o sachê. Isso que eu ia perguntar. Distribui sachê para molecada. Distribui sachê para molecada. Para eles não tem coisa melhor, né? E daí, quando vê, eles vêm com os pais para buscar mel. Olha bem. E quando eles vêm com os pais, que os pais vêm comprar mel, eles ganham o sachêzinho de mel deles. Que beleza. É. A Agronatur tem uma loja também, e tem essa loja que, além de vender os materiais e equipamentos de fábrica, tem também a venda de mel lá também. Isso. O pessoal procura mel lá também. Esses pais de alunos, que a Lígia ia lá apresentar o mel para criança. Giane, desculpa. A Giane ia lá apresentar o mel para a molecada, eles vão lá até hoje comprar mel? Como é que é?
Perfeito. Hoje a gente criou uma clientela cativa, né? E toda essa família de crianças, a família dessas crianças vão se tornando clientes da Agronatur na questão do mel. Né? Que maravilha. Então é um trabalho básico, mas que dá resultado. Eu imagino. Você comentou que a sua formação é agronomia, né? Isso. Me formei na Universidade de Passo Fundo, né? E engenheiro agrônomo. A gente estava até conversando que tem um amigo nosso em comum, né? Professor Aruni Sattler. Você comentou que foi seu professor, né, rapaz? Isso, ele foi professor de apicultura na universidade e eu fui aluno dele. Né? Cada estado tem um professor que é referência, né? Sim. Você pega, por exemplo, aqui em Goiás, nós temos aqui a professora Maria José, aqui da UFG, que está na apicultura também aí há 40 anos. Maria José e Zé Maria. Sim. É um casal também. E são apicultores aqui há 40 anos e são referência aqui na parte de ensino apícola, aqui dentro do estado de Goiás. Eu que venho de Minas, você deve lembrar o professor Dejair Message. Sim. O professor Dejair já está aposentado já. Né? Uma turma aí de pesquisadores. Né? O professor Mauro Martinho, lá da UFG também, né? da UFV. Né? Esther Bastos, doutor Esther Bastos, sim, lá da FUNED de Minas Gerais. A gente estava falando do professor Lionel da USP, isso. Professor Spencer. Não é? Uma turma de pesquisadores que fez uma história da apicultura, né, rapaz? Isso. O que você diz, você dentro da sua experiência de 40 anos também na apicultura, 40 anos nesse segmento apícola, da sua família que já vinha de uma criação de abelhas, como você falou que seu pai já era criador de abelhas, como é que você avalia essa geração de pesquisadores que construiu todas as bases do conhecimento científico da apicultura hoje no Brasil? O que você diz dessa turma? Eu acho que é um grupo de pessoas, né, que foi um grupo fundamental para o desenvolvimento, para a transformação da apicultura e para a profissionalização da apicultura. Porque eles desenvolveram conhecimentos que permitiram nos transformar em profissionais na criação de abelhas. Na criação de abelhas, né? Pelo trabalho deles, pela transferência de conhecimento, para nós, no caso. Né? Então, eu acho que foi um grupo importante nessa história da apicultura brasileira. Sem dúvida. E cabe a nós agora, então, levar esses conhecimentos para frente, transferir para novas gerações, né? Para o Brasil chegar a ser, talvez, um dos maiores produtores de mel do mundo. Condições edafoclimáticas tem. Eu acho que a tecnologia ela está sendo desenvolvida. Eu até coloquei outro dia aí que eu vejo assim, a apicultura hoje ela tem dois momentos. Antes do professor Armindo e pós-professor Armindo. Em função de quê? Em função daquela ideia da alta produtividade. A superprodução de mel. Exato. De mel, né? É que nem eu coloquei há pouco tempo. Se tu voltar 5 anos, a maioria dos manejos que a gente entende que são importantes hoje na apicultura não eram feitos. É verdade. Alimentação, troca de favos velhos, troca da rainha, né? E hoje faz parte. Cuidado da abelha no período de escassez, que para vocês no Rio Grande do Sul é o período do inverno. O inverno é muito rigoroso. Muito rigoroso. Né? Se você não faz alimentação de subsistência, o enxame morre. A abelha, ela não morre de frio, ela morre de fome. Morre de fome, exatamente. A abelha tem, por natureza, a capacidade de suportar 0 grau, até menos que isso. Ué, a gente vê Mas na Europa. Se não tem alimento, a gente vê na Europa a abelha ali na neve, 30 graus abaixo de zero, 6 meses, 30 graus abaixo de zero, ela consegue se manter, consegue viver. Não é? Isso aí. A questão, por exemplo, da troca da cera, dos favos velhos. Né? Isto. Antigamente não se tinha essa opção de cera alveolada. Hoje tem. A própria cia da abelha está beneficiando cera da abelha. Né? Muito bom para a região de Goiás. No Rio Grande do Sul, a Agronatur foi uma das pioneiras no beneficiamento de cera. Numa época que não havia beneficiamento de cera. Não é? No estado, quando nós iniciamos, tinha duas empresas. Uma do governo do estado e uma empresa particular em Porto Alegre.
E aí nós abrimos em Ijuí, né? E, entre aspas, resolvemos um problema da apicultura gaúcha na época, onde a gente então levava esse produto, esse insumo até os apicultores. E isso ajudou a desenvolver a apicultura gaúcha. De forma delivery, né? Isso. Como é que é esse sistema delivery, dona Giane? Conta para nós, como é que ele funciona? Vocês pegam a cera do apicultor, alveola, Isso. aí ele paga pela alveolagem, é mais ou menos isso mesmo, Djalmar? Paga a taxa da alveolagem por quilo. Ele paga a taxa da alveolagem por É o quilo. mesmo sistema de vocês aqui. É o mesmo sistema que a gente usa aqui. Sim. Né? E aí vocês buscam a cera até o produtor, depois leva para ele também. Ainda tem esse adicional ainda do trabalho. Exato. Na realidade, como a gente tem um estoque razoável de cera bruta, a gente já leva a lâmina. Já leva ela pronta. Pedido. Eu levo ela pronta e eu trago a cera bruta do produtor, né? Então a gente faz essa troca adiantada. Se o produtor tem um volume maior de cera e exige que eu beneficie a cera dele, a gente faz isso também. Faz isso também. Mas daí tem que ter um volume maior, né? 200 quilos, 500 quilos, aí a gente faz. E aparece o produtor com esse volume assim para poder beneficiar? Sim. Nós temos clientes e amigos no estado que hoje tem 4.000 colmeias. É mesmo, rapaz. Então, grandes apicultores. Grandes apicultores. Apicultores que alcançam aí seguramente aí mais de 200 toneladas de mel por ano. Sim. Esse apicultor que está localizado em Santiago, o último contato que eu tive, ele tinha colhido 150 toneladas de mel. 150 toneladas de mel. Produtor. Isso é um super produtor. Sim. Um super produtor. Quem dera o Brasil tivesse 1.000 produtores desses, hein, Djalmar? Já pensou? O Brasil batia como o maior produtor de mel do mundo com facilidade, né, rapaz? Com certeza. Você falou do pessoal de Santiago e acompanhando, claro, a apicultura do Rio Grande do Sul como um todo, a gente que está aí na apicultura também há 40 anos e acompanha a história da apicultura brasileira, a gente sabe que o sul do Brasil ele sempre teve uma presença marcante, se não decisiva, para aquilo que a gente tem hoje como apicultura profissional no Brasil. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são dois estados que você tem que tirar o chapéu realmente para o grau de profissionalização da apicultura, para o grau de produtividade que se alcança, né, e para os processos todos que é feito junto ao produtor no sentido dele melhorar a produção. Né? Como é que está a apicultura do Rio Grande? Ela vem crescendo, vem destacando? Como é que está esse processo todo de desenvolvimento dela? A gente vê assim que a apicultura gaúcha ela cresce de ano a ano. Claro que ela sofre problemas climáticos, Sim. Né? Que qualquer lugar do Brasil tem esse problema, sofre também. Mas o profissionalismo ele está crescendo muito rápido. Nós não temos 1 ou 2 clientes com 1.000 colmeias. São vários. São vários, né? Né? E muita gente ganhando bastante dinheiro com a apicultura, coisa que há poucos anos atrás não existia. Né? Então a apicultura está pegando uma importância e eu vejo assim, em pouco tempo nós vamos ter uma outra transformação com a questão da polinização. Isso. Por uso das Boa. Existe um trabalho muito interessante feito pela Embrapa do Paraná. Embrapa Soja do Paraná. Né? Sobre a importância da abelha no aumento da produtividade de soja. Inclusive o pessoal até teve a oportunidade de acompanhar na nossa live de quarta, que foi ontem à noite, na nossa live de quarta, que foi antes de ontem, que hoje é quarta-feira, né? Na nossa live de quarta, onde o pessoal acompanhou a matéria que a gente passou recente, do Globo Rural, falando exatamente desse trabalho da Embrapa Soja, com aumento de 13% de produtividade na soja com a presença da abelha, atingindo até 70 sacas de soja por hectare. Sim. Um número muito alto, né, Djalmar? Não, é acima da média nacional. Acima da média nacional. Então, há um incremento e veja o que representa isso em questão de dinheiro para o produtor. O que é interessante é que até um tempo atrás, o próprio pessoal da indústria da sojicultura, eles diziam que a soja não precisaria ser polinizada. Que a soja era autóctone, né? Isso. E sendo autóctone, ela não precisaria ser polinizada. E eles estavam enganados, né? Sim. Que quando entrou a abelha passou a polinizar uma planta que era tida como autóctone, ou seja, não precisaria de um polinizador. Ela quando abre a flor já está polinizada, né? Fecundada. Só que o que acontece? Pelo trabalho da abelha junto à flor de soja, esse toque mecânico aperfeiçoa a fecundação. Olha bem. Né?
Então há esse aumento. Se tu voltar um pouco no tempo, nós acompanhamos alguns trabalhos em sojas convencionais que se conseguia até 30% de aumento na produtividade. Com a abelha. É. Olha bem, 30% de aumento. E na soja transgênica nós temos informações já de que produtores conseguem até 20%. Com a presença da abelha. Com a presença da abelha. E como que o pessoal faz nessa época que entra a abelha com a questão da aplicação do defensivo agrícola? Para não ocorrer ali a mortandade da abelha. No Rio Grande do Sul o pessoal tem experiência já, né? Da produção do mel da soja. Tem inclusive muita produção de mel lá vindo da flor da soja, né? Muito. Como é que os apicultores fazem para poder garantir a vida da abelha naquele momento da aplicação? Na realidade, o ideal seria um acordo entre o apicultor e o sojicultor, né? Porque existem técnicas para tu diminuir esse problema. Por exemplo, nós sabemos que a abelha trabalha na flor de soja das 9 horas até as 13 horas. Então, uma das formas é o produtor de soja aplicar o agrotóxico fora desse período. Fora desse horário. Regulagem de equipamento, tipo de produto a ser aplicado. Existem produtos biológicos que não afetam as abelhas. Então, vai muito de uma questão de consciência dos técnicos, dos produtores, né? Então, existe forma de você conviver a apicultura com a sojicultura. Nós temos, inclusive, aqui apicultores, até aqui na região de Rio Verde. Tem um apicultor nosso aqui da Escola de Apicultura, João Denozetti. Ele entrou com o colmés dele, colmés do apiário dele, em áreas de lavoura de soja, em função já dessa pesquisa, dessa pré-publicação da Embrapa Soja. Sim. Ele entrou com as abelhas em lavoura de soja ali na região de Rio Verde. E conseguiu fechar um contrato, dona Jeane, de R$200 o aluguel de colmeia. Sim. Por mês na área de lavoura de soja. Ou seja, foram 80 colmeias. 80 colmeias a R$200, pegou ali quase R$16 mil de aluguel só dessas colmeias que ele entrou ali dentro. Você acha que isso aí tem condição de espalhar para o Brasil todo? Eu acredito que sim. Claro que, por exemplo, nós não temos abelhas, né, para suprir essa demanda. Isso que eu ia comentar. Mas pontualmente dá para fazer esse trabalho. E aí tu vê, por exemplo, quanto tem de mercado de crescimento da apicultura. Exatamente. Hoje não tem abelha, né, suficiente para suprir de imediato tanta lavoura de soja. Não. Mas é um mercado que se abre para o apicultor. Justamente. O apicultor ele saía daquela coisa ali de média de 30, 40, 50 colmeias. Vamos implantar 1.000, 2.000, 3.000 colmeias, colocar dentro de carreta, fazer igual a apicultura americana, né? Justo. A apicultura americana não é só a soja, eu vejo, não é só a soja. Isso. A própria fruticultura. Você sabia que a amêndoa, por exemplo, ela depende 100% da abelha. Da polinização da abelha. Senão não produz amêndoa. Se não tiver abelha, não tem amêndoa. Não tem. É o mesmo que a situação da maçã na região do Vacaria, Fraiburgo, Santa Catarina. Maçã brasileira, a maçã nacional é 100% polinizada, né? 100%. Se não tiver abelha, não tem maçã nacional. Não tem maçã. Aí fica obrigado a comer maçã argentina. Isso, ou maçã defeituosa, né? Mas são nichos de mercado dentro da apicultura, que eu acredito que estão se descobrindo agora, né? Então veja quanto nós temos de oportunidades. Uma caminhada, né? É verdade. O Rio Grande do Sul ele destaca muito também, hoje, não só pela produção de mel, que sempre o Rio Grande do Sul esteve entre os principais produtores, e figurou por muitos anos aí como maior produtor. Esses últimos 2 anos, em função da seca que houve, é que não conseguiu manter ali a primeira posição. Mas a gente sabe que logo, voltando os ciclos normais de chuva e de florada, seguramente ocupa aí a primeira posição. E a parte também de exportação muito forte, né? O Rio Grande do Sul colabora com uma fatia muito grande de exportação, né? Hoje o estado deve estar produzindo aí em torno de 6 mil toneladas. Que maravilha, hein? 10% então, da produção nacional. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso aí. E também, eu acredito que mais da metade é exportado. Que maravilha, hein? Fica muito mel no Rio Grande? O rio-grandense, ele come mel? Ele tem o hábito de consumir, eu acredito que mais mel do que todo o Brasil. Eu acho que a média per capita de consumo do estado é maior do que o resto do Brasil, né? Talvez em função do clima, né? Que ainda tem essa cultura
do inverno, do consumo do mel como Uma cultura remédio, mel como remédio. É. Essa cultura que tem que mudar. Tem que mudar. Que mel é alimento, não é só remédio, né? É pra comer no pão, é pra adoçar um café, é ou não é? Fazer um Exatamente. café com mel, é ou não é? Chá com mel. Um chá com mel. Fazer um chimarrão com mel. Sim, bom. Já fizeram chimarrão com mel? Sim, É gostoso? Dá pra fazer mesmo? dá Fica pra bom. fazer, fica bom. Quer dizer que você pode tomar o chimarrão com aquele sabor mais amargo da erva e pode também adoçar com mel, então. Pode, para quem gosta de mate doce, sim. É mesmo? Então Sim. mate docinho com mel. Com açúcar não, né? Açúcar é veneno, né? Mexer com Sim. açúcar cristal não, né? Não. Com açúcar não fica bom, mas com mel fica bom, dona Giane. Fica bom. Sensacional. Quer dizer, então, que pra turma que gosta de tomar um chimarrão, pode adoçar com mel que fica bom. Ótimo. Fica muito bom. Perfeito. Que maravilha, pessoal. Qual a expectativa de vocês, hoje dentro da Agronatur? Vocês comentaram que vocês estão meio que, entre aspas, aposentando. Entre aspas, porque são 2 meninos ainda, né? 2 crianças ainda, tão novos ainda. A gente falar, se já tivesse 80, 90 anos, aí poderia dizer que estava parando totalmente. Mas são 40 anos, né, Djalmar? Nessa batalha, né? Nessa luta, né? Quais que foram os desafios aí que você viu aí que a Agronatur enfrentou aí nesses 40 anos? Quais foram os pontos ali que você viu que foram difíceis de enfrentar, que vocês superaram? Como é que você vê toda essa carreira de vocês dentro da apicultura que levou a esse sucesso todo que é o nome de vocês hoje? Nesses 40 anos aí a gente passou problemas corriqueiros, aí, questões financeiras, questões de mercados, né, relacionados com o clima. Muitos anos o clima não ajudou a produção de mel e aí, consequentemente, a procura pelos nossos produtos caía. Mas hoje, depois que a gente transferiu a administração da empresa para o nosso primeiro filho, né, Aldrin, com essa tecnologia nova, internet, se abriu muito o mercado. Verdade. Né? Então, o que acontece? Hoje, se não tem produção de mel no Rio Grande, tem produção de mel em Minas, em São Paulo. Então, existe um equilíbrio maior. E aí tem uma continuidade. E isso fez com que ele conseguiu investir em tecnologia, né, de produção dos equipamentos. Sim. Né? Então, hoje, a gente tem assim condições de colocar no mercado qualquer tipo de equipamento dentro das exigências sanitárias, né? Solda TIG, acabamento sanitário, inox 304, alimentício. Né? Então ele tem uma estrutura... Todo dentro da norma federal do Ministério da Agricultura. Exato. Justo. Quando chega um fiscal federal, não, isso aqui é equipamento Pode usar 100%. Exato. Então, eu acho que hoje estabilizou mais a questão de mercado, né, e a manutenção da empresa. E, com certeza, tende a crescer. Que maravilha. Porque a isso é muito apicultura bom. está crescendo. A apicultura está crescendo. E crescendo muito, né? Muito. A gente sabe aí que o Brasil aí hoje produz 1/5 da demanda que teremos até 2035. Isso. Ou seja, tem muito espaço para crescer, né? É ou não é, Djalmar? Se tu olhar a questão de mercado, né, e também a questão de clima, de vegetação, né, que nem tu colocaste antes, nós podemos passar a produzir 250 mil toneladas. Com certeza. Tranquilamente. E atender plenamente o mercado interno, externo. Exportação, né? E a tendência da população realmente é comer alimento mais saudável, né, Jane? Pois é. Depois, então, dessa pandemia, eu acho que venda de mel para vocês lá também deve ter quintuplicado depois da pandemia, né? Foi. Todo mundo procurando, né? Foi. Facilitou o comércio. Facilitou o comércio. E isso trouxe também uma conscientização maior do povo, né? As pessoas estão comendo melhor, né? Ou pelo menos deixando de comer o nocivo, né? Depois que ele experimenta o mel, ele se transforma num cliente assíduo. É verdade, é verdade. E nisso a pandemia favoreceu muito, né, dona Giane? Foi. Cresceu muito a procura. Foi porque o pessoal queria um alimento que ajudasse na imunidade. Né? A imunidade é a palavra-chave da época, né? E o mel entra nisso. O mel, o própolis, pólen. Né? A própolis até saiu aquela pesquisa da USP, corroborando a atividade da própolis contra o coronavírus. Exato. Que eles fizeram aquele ensaio clínico com pacientes, né? Foi. E provaram a própolis matando o coronavírus. Coisa que a gente sempre soube, mas estava aquela coisa ali que não podia dizer, né? Isso. Não podia, não, tem que ter prova científica para daí. Não é, rapaz? Antes era tudo empírico, né? Tudo empírico, exato. E daí agora tem aval científico. Exatamente. Isso aí abriu muito mercado.
Eu lembro quando saiu essa pesquisa da USP, foi até o pessoal lá do professor David De Jong que fez a pesquisa, e questão de 40 dias depois, os estoques de própolis de todos os entrepostos sumiram. Foi tudo embora para exportação. Não é? Sim. E a própolis brasileira é muito poderosa, né? Ela é cobiçada em todo mundo, né? Lá no sul do Brasil, eles conseguiram um registro agora, que inclusive engloba municípios também do Rio Grande do Sul, da própolis orgânica do sul do Brasil, né? Aquela que é extraída na região da Serra, né? Serra Gaúcha, Catarinense, Paranaense, da própolis marrom, né? É uma própolis que tem crescido muito a procura, né, o Djalmar? Tem. E também a gente sente que vários apicultores estão entrando na produção dessa própolis, em função justamente do mercado que está se abrindo. Né? Que maravilha, né? Sim. Mais uma opção, né? Mais uma opção. Agronatur tem site, Instagram, diz aí. Apresenta aí, rapaz. Agora aproveita aí, ó. Vende teu peixe, rapaz. Ó. A turma tá aí acompanhando a gente aí no Spotify, no YouTube, a turma toda do canal CLB. Nós estamos falando aí, cara, de mais de 350 mil seguidores em todas as redes sociais da Descer da Abelha. Sim. Aproveita para vender o peixe aí da Agronatur, meu irmão. O contato básico aí, né? Nós temos um telefone fixo que desde que abrimos a empresa, né? O código é 55-3332-1438. Então esse é o telefone que... 55-3332... 1438. 1438. Anotaram aí, pessoal? Pega aí bacaninha. Mas pesquisa lá que tem um site também da Agronatur. Site www.agronatur.com.br. Ó, rapaz, Dona Lígia tá mais afiada que o Djalmar. E tem o Facebook também. Tem o Facebook também, Dona Lígia? Tem. Então é só pesquisar Agronatur no Facebook que vai encontra aparecer também. E tem foto lá dos materiais todos, dos equipamentos, tudo bacana? Tem. Pode ser fazer compra pela internet. Se o cara estiver lá em Roraima, ele quer fazer uma compra de uma centrífuga lá da Agronatur, lá do Rio Grande do Sul. Tranquilamente. E manda para Roraima tranquilo. Manda. Hoje, por exemplo, a Cia da Abelha, ela manda material até para os países de língua portuguesa da África. Se chegar um apicultor, aluno nosso da Escola de Apicultura lá de Angola, ligar lá para a Agronatur também, manda? Manda também, então, para todo mundo também. Manda. Hoje só para colocar, né, nós temos abrindo um mercado muito bom no Paraguai. No Paraguai é mesmo. E diz que a apicultura paraguaia está crescendo muito, né, rapaz? Então tem uma ligação bem interessante com o Paraguai. Se vislumbra aí um mercado interessante. Rapaz, você dentro da experiência sua, como que você vê para os próximos 30, 40, 100 anos, né? A apicultura brasileira perante o mundo, como é que você vê que a gente vai estar figurando aí dentro de alguns anos aí? Eu acho que com o trabalho que é desenvolvido, um trabalho sério, né, por vários profissionais dentro do Brasil, o crescimento da apicultura brasileira, ele não tem como voltar para trás, né? Nós estamos caminhando em passos largos, um crescimento consciente, embasado cientificamente e que vem dando resultado, né? E um diferencial assim que eu vejo, a produção do nosso mel, em função da nossa vegetação, sim, ela é diferenciada com o resto do mundo. É o mel limpo, né? A nossa abelha, então, você não precisa aplicar remédio, não precisa aplicar medicamento. Não é? Você pega a apicultura argentina, produz muito mel. Mas você vai analisar o mel argentino, resíduo de clorofenicol, resíduo de nitrofurano, não é verdade? Resíduo de acaricidas para combater varroa. Então, né? Toda essa gama de adversidades a apicultura brasileira não tem. E eu acho que isso é um benefício que nos coloca um passo à frente. Você acha que o professor Kera, ele foi realmente muito feliz quando ele introduziu a abelha africana, né? Porque trouxe uma abelha híbrida hoje, sim, que tem uma resistência à doença gigantesca, né? A questão da introdução da abelha africana, no início, teve assim um impacto contrário. É verdade. Mas hoje a gente que lida com essa atividade vê que eu acho que foi uma coisa benéfica. Sim. A apicultura cresceu muito, né? Cresceu muito. A gente imaginar que na época que o professor Kera introduziu a abelha africana, a Apis mellifera scutellata, o Brasil não passava de 4 mil toneladas de mel. Hoje está produzindo 60. Sim.
Ou seja, entre os 11 maiores produtores de mel do mundo, né, dona Elígia? Faz muita diferença, Giane. né? Giane. Por que eu tô falando Lígia, hein? É Giane. Mas pode ser. Esse professor Amir é um caso sério. Meu Deus do céu, não é um caso sério. Tem que gravar o nome. É ou não é? Botar uma plaquinha. Mas, dona Giane, esse mel limpo é um diferencial gigantesco, não é? Voltando à tua pergunta, como visualiza daqui a alguns anos a apicultura, eu vejo que nós temos 100% de condições de ser o número 1 do mundo. Com certeza. Por causa da diversificação da florada em todo o país, a gente não tem inverno rigoroso. Se não dá mel, como ele já falou, se não dá mel aqui, dá lá. Não dá aqui, dá acolá. Tem condições de sermos o número 1 do mundo. Brasil de ponta a ponta você consegue fazer superprodução de mel. A gente não tem aqui áreas de deserto, não é? A gente não tem áreas de tufão, de furacão, de ciclone. Não temos terremoto, não tem... Como é que chama? Vulcão, não é? Adversidade nenhuma. Água em tudo quanto é baixadinha, não é? Tudo quanto é baixadinha, você encontra uma veia d'água brotando, né? Isso é um diferencial gigante, né? Sim. Isso é um diferencial gigante. E eu vejo assim, ó, que nem o senhor professor está dando esses cursos. A conscientização que está acontecendo do pessoal melhorar a sua produtividade para ter uma superprodução leva a isso no futuro. Com certeza. Porque antes era um sacrifício você explicar para o apicultor que tem que trocar a cera alveolada. Era uma dificuldade explicar que tem que trocar a rainha. Era uma dificuldade explicar que tem que alimentar a abelha quando não tem alimento. E agora não. Agora o pessoal está bombando aí. Acordando, né, Djalmar? Acordando. Um detalhe, por exemplo, nessa questão da cera, né? Quando nós iniciamos esse trabalho, existia uma certa resistência à troca dos favos. É verdade. O pessoal não trocava favo, né? E ficava hoje, aquele por favo exemplo, velho a vida inteira. Existia aquela cultura de que a abelha, para produzir cera, gasta 7 quilos de mel. Só que hoje nós sabemos que, mesmo que ela gaste esses 7 quilos de mel, se você trocar todos os favos da sua colmeia, todos os anos, a produtividade vai ser maior. Exatamente. Particularmente, nós fizemos uma experiência a nível de campo, né? Olha bem, gente, presta atenção agora, hein? Essa experiência no nível de campo, isso aí é aula agora, hein? Presta atenção, hein? Nós trabalhamos 2 apiários, 10 colmeias. 5 nós trocamos toda a cera, tanto do ninho como das melgueiras, e 5 não trocamos, em 2 apiários. Em 2 apiários. A troca dos favos do ninho nós fizemos em 3 ocasiões, durante o ano a pico. Tá? E nos 2 apiários, as colmeias que nós fornecemos lâminas, em toda a colmeia, né, produziram mais mel do que naquelas que a gente não fez o manejo. Que maravilha, hein? Entendeu? Então, hoje, por exemplo... Conferiu o que de percentual de aumento de produção daquelas que você trocou o favo? Você lembra mais ou menos o número que teve? 30%, Djalmar. 30% mais mel? Mais mel. Mais mel? 22, 28... Por quê? Primeiro, a abelha rainha, ela gosta de fazer postura em favo novo. Favo novo, exatamente. Tá? Segundo, o favo velho, a cada geração, fica o casulo. Sim. Que a larva tece. Produz uma abelha menor com o tempo. Ela cresce o espaço que ela tem no alvéolo, né? Isso. E um outro detalhe interessante, o favo velho, ele transmite uma pigmentação indesejada para o mel. Sim. Escurece o mel. Escurece o mel. E daí, talvez o fator bastante importante é de que cada colmeia, nessa troca de favos, ela pode produzir até 1 quilo de cera. Olha, a mais do que a reposição das lâminas. Né? Então, por que não fazer isso? A troca da cera é benéfica em todos os sentidos. Aumenta a produção de mel, aumenta a qualidade do mel, controle de doenças, permite um conforto biológico para a rainha, previne doenças e ainda aumenta a produção de cera. Isso aí. Então, são vários fatores aí que estão... Hoje, por exemplo, não é mais questionado, não vou trocar porque não dá. Não, hoje o pessoal troca, a demanda é maior, porque eles já sabem que é benéfico. Djalmar, dona Giane, a gente está chegando ao final do nosso pó de mel, e eu queria ouvir agora de vocês
o recado que vocês podem deixar para o apicultor que está chegando hoje, que está chegando para a apicultura, que está chegando para a escola de apicultura, que está também desejoso de crescer nesse negócio da apicultura, né? O que é o recado que vocês têm para deixar para essa turma? Daquela dica, aquela dica assim sensacional assim, para ele chegar, crescer, ele empreender também, para ele poder fazer também o resultado dele dentro da apicultura, dentro da experiência de vocês, do que vocês passaram de alegrias, de sucessos. O que é o recado que vocês deixam aí como a cereja do bolo para ele poder crescer? Começo. Pode entrar com certeza de que o resultado será positivo. A apicultura, ela retorna tudo aquilo que você investe. E ela tem um futuro muito promissor. Então, a minha colocação é de que entre, acompanhe os conselhos do professor Armindo. Eu ia falar isso. Que dá certo. Para nós deu. Com certeza para vocês também vai dar. E vale a pena o investimento. Dona Giane, a senhora que teve ali a experiência de levar ali mel ali para a criança ali na escola, fazendo os trabalhos ali em várias escolas ali dentro de Juí, que com certeza mudou, criou toda uma consciência, sim, toda uma geração hoje, que muitos deles até hoje devem ser pais já, não é? Eram, sim, crianças ali comendo mel, sim, e hoje são pais levando também mel aos filhos, sim, né? O que a senhora deixa de experiência disso para essa turma que está chegando hoje na apicultura no sentido dessa apresentação? O que eu vou te dizer? Quando você conscientiza a criança da importância da abelha na natureza e que o mel não é remédio, que o mel é um super alimento, a criança leva isso para casa, leva para os pais e ela contagia os pais. Isso vai fazer o quê? Os pais comprarem o mel, que é por você produzir, apicultor. Ou seja, o melhor caminho que tem é educar a criança. Educar a criança. Que maravilha, que maravilha. Djalmar, muito obrigado. Foi uma experiência muito positiva. Dona Giane, gratidão demais pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Gratidão, Djalmar. Muito feliz mesmo. A gente deseja todo o sucesso do mundo a vocês, aos filhos que estão assumindo agora a Agronatur, né? É. Qual que é o nome deles? É o que está gerenciando a empresa é Aldrien. Aldrien. O que trabalha na parte da cera de abelha é Andrei. Então é o Aldrien e o Andrei. Gente, olha, a turma deve pensar, professor, mas você está falando aí da Agronatur que vende material apícola, você também tem material apícola na Companhia da Abelha? É, pessoal, mas a apicultura está crescendo, não é? Está crescendo e tem espaço para todos. Tem espaço para todos. E como tem, né, gente? Tem. Nossa senhora, se a gente tiver que aumentar em 5 vezes a produção nacional de mel, o que mais a gente vai precisar ter realmente aí são empresas que possam dar esse suporte ao apicultor, não é? E um detalhe interessante, já que tu falou isso, né? Um diferencial dentro da apicultura é que mesmo sendo concorrentes de produtos, os proprietários, eu sempre vejo assim, são muito amigos. Muito, exatamente. Nós conhecemos o pessoal da Imesul, o pessoal da Pitec, da Parcinox. Agora tivemos a satisfação de conhecer o pessoal da Cia da Abelha. É verdade, rapaz. E nós somos amigos de todos. A gente não vê como concorrência, a gente vê como parceria. Parceria, exatamente. E o sol nasce para todos. Para todos. Igual uma colmeia. Isso aí. Não é? Igual uma colmeia. A apicultura brasileira tem que ser uma colmeia, né? Tem que Todo mundo trabalhando junto em prol de um objetivo, que é abastecer o mundo de mel, não é? Isso aí. O delicioso mel brasileiro, o alimento mais saudável do mundo, não é? O mel do Brasil, não é? Perfeito. Valeu! Muito obrigada. A gente que agradece, você que fica aí com a gente aí, acompanha a gente no Spotify, você que está aqui no YouTube, já aproveita, inscreve no canal, já deixa o seu joinha e já comenta aqui pra gente aqui no chat o que você achou desse bate-papo e o que você quer trazer para o nosso próximo episódio do nosso Pô de Mel. Um fraterno abraço a todos, fiquem com Deus, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau.